Então, boa tarde para todo mundo. Hoje a aula é conjuntos não enumeráveis. Só para vocês terem uma noção, no livro cinza ele só dá um exemplo nesse livro aqui. Ele fala pouco. Assim, um exemplo nesse capítulo, né? Ele comenta depois. Aí nesse livro aqui, vermelho, tem uma parte mais completa, mas mesmo assim é muito pouco o que se tem, né? Mas eu vou tentar dar uma comentada. Conjuntos não enumeráveis. Assim, a definição você pode simplesmente pensar que o conjunto é não enumerável quando ele não é numerável, né? Não tem O Elon não coloca uma definição aqui no livro. Mas quando você ele não... Eu vou só colocar aqui como se fosse uma definição. Vai ser meio redundante, né? Que um conjunto X é não enumerável quando ele não é numerável. Meio que... Por isso que ele não coloca. Não enumerável tem hífen, né? Não é... Quando ele, quando ele não é numerável, né? Eu acho que não vai ficar muito estranho se eu colocar quando Jesus é numerável, quando não é numerável. Basicamente, por exemplo, o que é um conjunto enumerável, né? É um conjunto que eu posso pegar os elementos dele e listar os elementos dele, né? Os naturais, 1, 2, 3, os números ímpares, 3, 5, 1, 3, 5, tal, números pares, 2, 4, 6. Então, quando eu tenho um conjunto que eu posso listar os elementos desse conjunto, ele é enumerável, que é a mesma coisa, assim, a parte formal, dizer que eu posso listar um elemento é dizer que tem uma abjeção desse número com os naturais. Quando eu não consigo isso, aí ele é não enumerável. Professor, os números enumeráveis podem ser infinitos também, né? Sim, Tipo, naturais infinito. ele é infinito e ele é inumerável, né? É, Certo. os primos, os... Assim também os não enumeráveis também? Sim. Os não enumeráveis, eles já são infinitos já de cara, porque se ele for finito, tem um resultado, né? Se ele for finito, ele é enumerável. Ok? Então, Beleza. ele já é infinito. É infinito em que sentido, né? Mas eles já são de cara, porque se for finito... E aí, por exemplo, é um pouco estranho, mas como é que se prova que um conjunto é não enumerável, né? Tem uma estratégia... O que é isso aqui? Ainda é aquela aula lá que eu não apaguei. Ai, eu deveria ter apagado. Vou fazer assim e vou apagando essas bolinhas com o tempo. E aí, o exemplo que o Elon coloca no livro Cinza, basicamente é, digamos assim, existem conjuntos não enumeráveis, né? E a estratégia que é usada para isso é uma estratégia chamada diagonal de Cantor. Vocês podem depois dar uma pesquisada, chamada diagonal de Cantor. E aí, usando essa estratégia da diagonal de Cantor, a gente vai verificar que alguns conjuntos aqui são não enumeráveis, né? E aí, por exemplo, um exemplo, o intervalo, digamos assim,
colocar intervalo. Aqui pode ser aberto, fechado. Mas eu vou colocar aberto. Então, intervalo aberto 0, 1. Qualquer intervalo, na verdade, não degenerado. O intervalo degenerado é o intervalo que só tem um ponto, né? Mas qualquer intervalo não degenerado, ele é não enumerável. Por exemplo, esse intervalo 0, 1 é não enumerável. E como é que eu verifico que ele é enumerável, né? Em geral, as provas são por contradição. Você supõe que ele é enumerável. E aí, de alguma maneira, prova que ele não é enumerável. Né? Ou que chega numa contradição. Então, intervalo. Você poderia, esse raciocínio serve para qualquer intervalo que eu vou fazer aqui, mas eu vou fazer o 0, 1 porque é o mais comum. Quando vocês forem procurar, caso vocês forem procurar na internet, vocês vão ver isso aqui com mais frequência, tá? E aí eu vou supor que ele é numerável. É enumerável. Enum, en, e aí, supondo que ele é enumerável, eu vou listar, né? Vou pegar esses elementos, eu vou listar os elementos desse conjunto, né? Então, se eu estou supondo que ele é numerável, eu posso listar daí, né? Seja, deixa eu ver se eu vou fazer assim, né? Eu posso fazer isso aqui, x1, x2, ok? Então, supor que ele é numerável, significa que eu posso listar todos os elementos desse intervalo. Mas aí, a ideia da diagonal de Cantor é o seguinte, que a contradição chega no fato de que você, na verdade, sempre deixa escapar um número que não está nessa lista aqui. Então, a ideia é, eu tento listar os elementos, ou seja, eu tento colocar todos eles, mas eu nunca consigo colocar todos. Você sempre encontra um que vai estar fora dessa lista aqui. E aí, ele não é enumerável. E aí, por que esse nome diagonal, né? Vamos primeiro continuar aqui a prova. Então, eu supus que ele é enumerável, eu listei. E aí, o seguinte, cada elemento, como esse conjunto é assim, cada um desses xn, eles estão entre 0 e 1. E aí eu posso escrever da seguinte forma, da forma decimal. Então, logo, eu posso fazer o seguinte, ó. O x1, eu vou escrever ele como 0,A11, A12, A13, A14. O que eu estou fazendo é o seguinte, ó. O número entre 0 e 1 é 0, alguma coisa. Por exemplo, 0,873, blá, 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 blá. Pode ser infinito ou não, né? Por exemplo, pode ser infinito aqui ou pode ser isso aqui. E aí é exatamente o que eu estou fazendo. Esses números aqui, cada um desses x1s, eles podem ser escritos dessa forma. Ok? E aí, por exemplo, os números que eles têm uma decomposição finita, você pode colocar zeros no lugar infinitamente, né? Você pode fazer isso. E também a gente pode supor que cada um desses tem uma decomposição única, né? Porque, por exemplo, né? Esses números que terminam esses que tem digamos assim, não é infinito, não é uma dízima, né? Você pode colocar zero, então pode colocar 9, né? Tudo terminado em 9. Mas a gente pode simplesmente dizer que ele tem a mesma, tem uma única
única escrita na base 10, né? E aí eu que vou fazer isso. Então, o x1 eu escrevo dessa forma, o x2 também, né? Eu vou colocar A2, 1, A2, 2, A2, 3, x3 da mesma forma. E aí o xn também, né? A N1. Então tá. E aí a ideia é, de alguma forma, construir um elemento que sempre escapa dessa lista aqui. Ou seja, na tentativa de listar os elementos, eu sempre construo um que não está nessa lista. E a ideia é pegar a diagonal. Você pode, por exemplo, tem várias maneiras de fazer isso, mas você pode fazer isso que eu vou fazer agora, por exemplo, né? Defina. Eu vou definir um elemento da seguinte maneira, né? Ele vai estar entre 0 e 1. Então, defina y é igual a 0, b1, b2. Eu vou botar a, né? Só para ficar que nem aqueles ali. Aí você pode definir assim. Tá o quê? O AI, por exemplo, o AI vai ser, eu posso pegar os elementos que são diferentes desses aqui, ó. Por exemplo, o A1 diferente desse aqui, o A2 diferente desse, o A3 diferente desse aqui. E aí eu vou construir um número que ele vai estar entre 0 e 1 e que é diferente de todos os outros xn que foram citados. Então, eu nunca consigo enumerar, né? Por exemplo, eu posso colocar assim, um A1 é 0 se o A e I é diferente de 0 e é 1 se o A e I é 0. Por exemplo. Você vai sempre construir um diferente, um número diferente que está entre 0 e 1. Aqui eu botei 0 e 1, mas aqui você pode botar qualquer outra letra. Por exemplo, ó, você pode construir o AIDA. Deixa eu ver aqui. Você pode botar assim. É 2 se o elemento A e I é diferente de 2. E é 1 se o AI é 2. Por exemplo, o Y, como é que seria o meu Y, né? Seria 0, o A1, ele é o, por exemplo, se o... Eu vou fazer um número aqui só para... Vamos supor que esse aqui é 0,23578 e lá, que é 0,76. Pronto. Só para a gente ilustrar. O Y seria quem? O A1. Aí o A1, você vai olhar o elemento A11. O A1 aqui no caso é 2. Como o A1 é igual a 2, você escreve ele como 1. Agora o segundo, ele é o A2. O A2, ele é o quê? Eu tenho que olhar para o A22. Aí o A22, nesse caso, é 6. O 6 é diferente de 2, então eu escrevo 2. Ok? E assim por diante. Você sempre pode fazer isso. O fato é, toda vez que eu tento listar um elemento desse aqui,
um elemento, um conjunto desse jeito, você sempre constrói um outro que não vai estar naquela lista. Você não consegue enumerar, usando essa ideia de pegar os elementos da diagonal. Assim. Ok? E aí, por exemplo, o y ele é diferente do x1, por quê? Porque o A1 é diferente do A11, ok? E como eu estou pegando o contrário dele, né? Porque, por exemplo, se for 2, se ele for diferente de 2, e se for 1... Aqui eu botei 1 também, pode ser qualquer outra coisa. Entenderam mais ou menos a ideia? Então, o fato é, toda vez que eu tento enumerar um elemento, um conjunto desse, eu consigo criar um elemento que não vai estar nessa enumeração, vai ser diferente de todos esses aqui. E ele está entre 0 e 1, né? Eu nunca consigo numerar, então ele é não enumerável. Ok? Portanto, aqui eu botei aberto, mas também não influencia em nada. Deixa eu diminuir aqui o volume. Pode-se provar dividindo o número x por um sucessor. Dividindo? Como assim? Porque, por exemplo, quem seria que a questão de ser sucessor tem muito a ver com a ordem, né? Por exemplo, quem é um sucessor de raiz de... Eu vou pegar um que está ali, né? Quem é um sucessor de 1 sobre raiz de 2? Não tem. Não tem essa noção. É, mas eu não entendi mais essa sua ideia. Vamos lá, qualquer número. Mas aí você faria o que exatamente? Acho que é melhor você falar, né, não? Do que escrever. Você quer provar que ele não é enumerável, né? Eita, coisinha chata esse negócio de notícia. E aí, exatamente, fazer o quê? Uhum. Professor, quando tu tirar a dúvida dele aí, tu pode dar uma explicadinha novamente na prova? Mas como é que eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Não, então, justamente, quando tu terminar aí, tirar a dúvida Ah, dele, dá uma quando, explicadinha. né? É que eu entendi Oi. enquanto, tá certo. Não. É, peraí, você quer pegar um elemento aqui, né? Aí você quer pegar um outro y, que é maior que o x, e também tá aqui, e dividir, no caso, fazer assim, né? X dividido por y. X dividido por y, né? Que aqui ainda vai ser menor que 1. E aí, vai gerar outro número que não estava antes.
Mas como é que você prova? Como é que você prova que esse número aqui não está na listagem, né? Mas da mesma forma vai cair no fato de que eu vou ter que pegar a casa decimal. Você está querendo pegar, na verdade, um desses aqui, né? Você pega um, está dizendo assim, esse, sei lá, xn, eu acho que o sucessor que você se referia seria isso aqui, né? Algo do tipo, né? Vamos supor que eles estejam na ordem, né? Do menor para o maior, né? Aí, na verdade, seria assim, xn mais 1 sobre xn, né? Porque não, perdão. Eu acho que o sucessor que você estava falando naquela hora era isso aqui. Você teria que provar que mas seria a mesma coisa. Eu não sei se preciso usar essa divisão aqui para. O fato é que essa divisão aqui ela não vai interferir em nada. Você vai ter que usar do mesmo jeito isso daqui. Não sei se era exatamente isso que você. Você quer que explique de novo, né, Levi? Falou aí. É. Porque, assim, como é que um conjunto ele não é enumerável? Quando você tenta enumerar, o que é enumerar? Como eu fiz aqui. Vamos colocar todos. Quando ele é enumerável, eu consigo colocar todos os elementos aqui. Todos eles. Só voltando para aquela pergunta sua, Henrique, eu não estou sabendo dizer por que ou se o seu argumento funciona ou não. Essa é a questão. Depois eu volto para lá. E é o seguinte, quando eu tento listar todos, ou quando é possível listar todos os elementos de um conjunto, ele é enumerável. Então, eu coloquei aqui a listagem completa, né? Você pode até supor que aqui está do menor para o maior, mas você listou. E a ideia é, através dessa listagem, você sempre constrói um outro elemento que está no 01, intervalo 01, mas nunca não está nessa lista aqui. Você nunca consegue listar os elementos, todos eles. E aí a ideia é, primeiro, nesse caso aqui, né? É claro que. Mas só uma coisa, né? Essa ideia de fazer isso, ela é uma ideia que você pode aplicar em várias situações, mas nesse caso aqui, o argumento é esse. Você pega cada elemento dele, dessa lista, e aí escreve na forma decimal. Coloca ele na forma decimal. E aí você vai, através dessa estrutura aqui, você vai construir um outro elemento que não está nessa lista aqui. E aí como é que você constrói? Tem várias, como eu falei, tem várias maneiras, mas uma delas é, pega um y, tá o quê? Os elementos que estão aqui, o AI, eu botei 2, 1, mas poderia ser qualquer outra coisa. Mas você vai construir um outro número decimal que é diferente de qualquer um desses aqui. E como é que você constrói? Por exemplo, o primeiro elemento, A1. Você vai olhar para o primeiro elemento do X1, o A11. Aí você olha, como eu falei, eu coloquei assim, mas poderia ser diferente. Você olha, é 2 ou não? Se for 2, se o A11 for o número 2, o seu primeiro elemento é 1. Aí, por exemplo, se não for, aí vai ser 2. Ok? Como eu coloquei, vamos supor que isso aqui seja 0,220. Pronto, e aqui infinito. Aí o A1 aqui é 0.
que é diferente de 2. Então, o meu A1 vai ser 2. Aí agora eu olho o outro. O A22, aí eu olho o elemento A22, que é este aqui, ó. Se ele for 2, a mesma coisa. Se ele for 2, eu coloco 1. Se ele não for 2, eu coloco 2. Desse jeito. Você sempre vai construir um que é diferente de todos. Não sei se ficou entendido. Mas aqui não obrigatoriamente ser 2 ou 1. É só uma maneira de construir. Beleza, aí com isso aí provou que ele não é enumerável, certo? É não numerável. É a mesma coisa que, por exemplo, assim, eu peço para vocês listarem todos os elementos. Só que você nunca consegue listar todos. Esse é que é o problema. Porque essa construção de pegar os elementos da diagonal, digamos assim, vocês vão percebendo que eu vou pegar os elementos aqui, vai formar uma diagonal, né? Vai ficar o A33. Você sempre consegue construir um que vai ficar fora de qualquer estágio em que você suponha que existe. Basicamente é isso. Geralmente as provas que prova-se que alguma coisa não é numerável, basicamente é isso. É usando essa ideia. Aí, por exemplo, ó, os reais não enumerável. Um conjunto não enumerável. Por que ele é não enumerável? Porque, não sei se vocês lembram daquele resultado, né? Eu vou escrever aqui. Se x é enumerável, então, aliás, se x é enumerável e y está contido em x, y é enumerável. Tá? E aí, se o R fosse enumerável, o intervalo 0,1 está contido no R, e o intervalo 0,1 seria enumerável, mas ele não é numerável, que a gente acabou de verificar. Ok? Então, se... Professor, todos esses fatos aí, os corolários, pode se usar na prova, né? Na Pode, pode. atividade. Todo Mas eu estava corolário, lembrando de um. teorema... É porque não... Esse aí me lembra aquele lá, que se x é numerável, o f de x não será o f. Não, será, né? E não tem uma objeção entre o x e o f de x, só se for igual. O f de Sim, x foi igual ao x, é porque também é difícil de lembrar tudo, né? certo? Por exemplo, se você me perguntar alguma coisa, eu vou lembrar desse por quê? Porque eu preparei a aula e eu tive que lembrar dele. Mas é muito teorema para lembrar. Eu acho que vocês vão lembrar mais do que eu, porque vocês estão estudando. Mas, por exemplo, aqueles se a função é injetiva e o contradomínio enumerável, se a função é sobrejetiva, blá, blá, esses aí, além, são fáceis de você se confundir. Mas eles são tão trivial assim, sei São lá. bobinhos, assim, Mas são para provar é bobinhos. mais difícil, mas são É. muito claros assim, sabe? Igual isso E aí, tu colocou, ele é claro demais. Se um x ele tem um tamanho, ele é numerável, um subconjunto dele também será. Isso é muito claro, entendeu? Agora, para provar que é um pouquinho mais difícil. talvez intuitivo seja, assim, que nem, por exemplo, conjunto finito, né? Se um conjunto é finito e uma coisa que está dentro dele, tem que ser É finito finito, também. então é claro demais. Mas para provar, e tem um trabalhozinho. Intuitivo, você se convence mais. Valeu. Então, se no caso o R fosse enumerável, né? É o que eu acabei de falar, né? Então, intervalo isso aqui também seria, né? Aqui, como eu falei, não interessa se o intervalo é aberto ou fechado, que eu botei aberto só para quando eu pego o argumento, todos fiquem zero ponto alguma coisa, né? Só por isso. Enumerar. Aí contradição, né? Só isso.
Tem outra prova no capítulo 3, ou no capítulo seguinte, que a gente vai fazer do R ser não enumerável, tá? Uma outra. Mas só o R, né, professor? Tipo, se for o natural, ele é, né? Os naturais são Só o R. enumeráveis. O R não é porque É tem todo enumerável. esse entre 0 e 1 aí, tem um infinito, né? É. E natural não. Natural ele é 0, 1, 2. Ele não tem essa infinitude entre um número e outro, né? Os naturais é como eu falei, você pode, todo conjunto que você pode listar os elementos, botar ele numa lista, enumerável. Intuitivamente você pode pensar desse jeito. E os reais aí é impossível, né? Porque é Por exemplo, eu coloco um. tem Quem eu 1,2, botaria 2, depois? tem vários, tem infinitude, né? Você pode. Ah, não, é o 0,1. Mas aqui, antes do. Entre o. Perdão, é o 1,1. Tá assim. Mas entre esses dois tem Pode ser infinitos também. 1,0001, aí É. 1,00001. Toda vez que você falar um, eu falo um outro. E a gente vai ficar nisso o resto da vida. Porque entre dois números reais existem infinitos números reais. Ó, tem uma. Os racionais não são. Os racionais. Isso, os irracionais, eu ia chegar nesse ponto. Os irracionais não são enumeráveis. Aliás, já que você pergunta, já que você já chegou nisso, os irracionais, ele não pode ser enumerável, né? Por quê? Os irracionais. Os racionais, eles são, eu já falei deles. Não são. Desculpa. Ou são não enumeráveis, né? Não são. Mas é fácil de ver que, por exemplo, os reais, ele é o que, né? Unido com os irracionais. Os irracionais, só uma coisa, ele não tem um símbolo assim meio que oficial, não. O pessoal bota um i, ou então bota assim, ó. Os irracionais é o conjunto dos reais que não são racionais, ok? E aí, por exemplo, se esse aqui eu sei que é enumerável, né? Enumerável. Esse aqui, se fosse enumerável, a união de dois enumeráveis dá um conjunto enumerável. Tem um resultado assim. E aí os reais seria o numerável. É contradição. Então ele não pode ser por isso. Não, aqui. Entenderam, né? Professor, Oi. só um comentário. Eu tô gostando dessa disciplina. O povo fala que é difícil, mas eu tô achando. Não tanto, não, sinceramente. Eu tô gostando demais. Tô achando de boa. Esse teorema eu acho de boa. Você sabe quando um. Eu não sei se é porque tá no início, mas eu tô. Não, você sabe Sabe o quando você seguinte. gosta, você gosta, Imagina que gosta de uma você fosse. disciplina? Imagine que você estivesse pulando de paraquedas e aí ninguém te dissesse que você vai pular de paraquedas e vendasse os seus olhos e você pulasse. Você ia ter o mesmo medo se você estivesse olhando? Não, né? Isso eu Eu estou dizendo não o teria. seguinte: não tem como eu também, como é que eu vou dizer, massacrar vocês na disciplina se vocês estão vendo ela pela primeira vez. Mas no Né? caso é porque ela poderia ser mais difícil, bem mais Poderia ser difícil. mais difícil, claro. Porque eu tô achando boa, vamos dizer. Achando Porque boa, o tô meu gostando. objetivo é que vocês entendam Tua um pouco explicação é do legal também, o raciocínio, cara entendam. entende. Eu tô O meu conseguindo objetivo é entender. esse. O meu objetivo é esse, que vocês entendam. Ah, Você não está numa competição, né? Agora sim, se você estivesse numa competição, é outra coisa. Mas à medida, assim, que eu quero que vocês entendam um pouco da disciplina e aí, depois no futuro, vocês vão dar com as próprias pernas. Então, os irracionais eles não são enumeráveis, porque se eles fossem, quando eu uno ele com os racionais, dá os reais e os reais já não é enumerável, né?
E aí, ó, por exemplo, ó, já que a gente falou de listagem, né? Isso aqui eu já falei, é enumerável, mas como é que você lista os racionais? Porque é muito esquisito, né? Porque quando você pensa em listagens, você já pensa que a primeira coisa que você pensa é numa ordem, e principalmente quando eu tenho que associar os naturais, eu penso, eu tenho que pegar o menor para o maior. Como é que eu listo os racionais? Só para dar uma. Porque também, onde eu provei, a parte que eu vou provar, foi simplesmente usando aquele resultado, né? Se eu tenho a função sobrejetiva e o domínio é enumerável, então contra domínio enumerável. Foi o que eu fiz, né? Eu peguei assim. Isso aqui, né? Essa função é sobrejetiva. Blá. Mas se eu quisesse listar os racionais, você pode fazer assim, ó. É uma maneira também de ver que ele é numerável. É totalmente válido. Só para dar uma facilitada, eu vou colocar Q mais como sendo os, os racionais, só que são as frações positivas, tá? Só para facilitar. Onde M e N são naturais. Por exemplo, vamos listar esse aqui. Geralmente faz assim, ó. Você vai pegar o zero, eu tô tirando o zero aqui, tá? Porque, assim, eu tô considerando que o 3. Tô considerando que o zero não é natural, 3, 4. Tem áreas da matemática que consideram zero natural. Mas, enfim, essa polêmica aí. Pra gente, pra muita gente, isso é um assunto muito sério, viu? Então, vamos lá, ó. 1. E aí eu vou só apresentar. Isso aqui é muito comum, viu? Quando se vocês pesquisarem na internet, isso aqui tá em todo lugar. É porque eu quero colocar tudo numa tela só. Então eu vou colocar só até o 5, porque aqui tá. Então você escreve assim. Aqui seria infinito, tá? Você escreveria os naturais assim. Infinito aqui ali à direita e aqui. E aí escreveria todas as frações. Todas, né? Por exemplo, imagina que aqui é o N, né? E aqui é o M. Ou seja, o M que eu estou colocando é o numerador e o N é o denominador. Então aqui seria o quê? 1 sobre 1, ó. 1 sobre 1. Essa aqui seria 2 sobre 1, né? 3 sobre 1, 4 sobre 1, 5 sobre 1, pá. Aí aqui seria a mesma 1 sobre 2, né? Porque agora é 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2, 4 sobre 2, 5 sobre 2, tal. E aqui seria 1 sobre 3, 2 sobre 3. Desculpa, buguei aqui. Não é 4 sobre 4. É 4 sobre 3, 5 sobre 3. Não é isso? E aí você faria isso aqui, né? Eu vou fazer. E por fim, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos. É como é que eu listo os racionais? Aí você pode fazer assim. Lembrando que essa listagem não precisa ser na ordem. Não precisa existir uma ordem, né? Mas aí, às vezes, isso confunde um pouco, porque eu estou sempre associando com os naturais têm uma ordem,
E aí você pode pensar uma função injetiva, blá, blá, mas não precisa ter ordem, não. E você pode listar dessa forma. Você pega primeiro o 1, aí você vai pegando assim, ó. Eu vou fazer assim que fica melhor. Nessa, você sempre vai pegando assim. E na hora de listar, como é que você listaria os elementos, né? Então, eu começaria do 1, né? Que foi o primeiro, ó. 1, perdão. Eu fiz uma confusão aqui, porque esses elementos... Desculpa. Vou fazer assim. Pronto. Então, eu começaria desse 1 aqui, tá? Então, 1. E aí depois você vem, por exemplo, 1 sobre 2 e 2 sobre 1. 2 sobre 1 é 2. E aí você vem com a terceira 1 terço, 2 sobre 2, 3 sobre 1. 2 sobre 2 é 1. Aí se repete, né? Esses aqui se repetiriam. 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 O fato é que você consegue escrever desse jeito todas as frações, entre aspas, assim. Ok? Consegue listar elas numa lista, numa sequência. É claro, aqui eu não entra mais, né? Você pode tirar a diagonal, por exemplo, né? Que já... A diagonal vai sempre dar 1, né? Você pode tirar a diagonal e você sempre vai listar todas elas. Seguindo essa ordem aqui. Entenderam, né? E aí, por exemplo, esse conjunto, quando você lista, é só associar cada um desses nessa sequência a um natural. Por exemplo, aqui você vai associar a 1. Né? Aqui você vai associar a 1, aqui você vai associar o 2, aqui você associa o 3, e por aí vai. E aí esse conjunto é enumerável. Esse Q+, né? Digamos assim. E aí, por exemplo, você pode fazer com os negativos, e aí simplesmente pegar o racional e desmembrar ele em conjuntos assim, né? Acho que ficou claro, né? Então você pode ver com um conjunto enumerável dessa forma, escrevendo, tentando listar ele. E aqui não tem uma ordem, né? Não tem nada a ver essa ordem aqui, se é menor, né? Não tem uma ordem, tá? Esse aqui é muito comum. Procurar que às vezes enumeráveis você simplesmente listar e você lista assim. De uma maneira. E aí, por que que no enumerável não dá? Porque quando você tenta listar, sempre é possível construir um que foge de qualquer lista que você tentou, né? Ok. Então, os racionais não é numerável, os reais não é. Nós já vimos aqui. Agora a gente vai falar de outros. Por exemplo, o conjunto das partes dos naturais não é numerável. E aí, tudo pode complicar, né? Tem um, aliás, antes do conjunto das partes. Vocês lembram de uma aula? Também, se não lembrarem, não tem problema não. Que é a união enumerável de conjuntos enumeráveis é enumerável? Eu Vocês lembro. lembram, né? E aí tem um resultado parecido, que é o produto cartesiano produto enumerável de conjuntos infinitos enumeráveis, aí já não é enumerável. Deixa eu um teorema aqui. Se bem que na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever um teorema aqui, ó, que é um caso particular do que está no livro, é um caso mais simples. E o caso geral,
à primeira vista ele soa esquisito. Ele diz o seguinte, ó. Não existe aliás, desculpa. Se y contém, eu não sei agora, não sei se é com acento. Isso, Acho que tem um acento. tem agora qual, né? Que tem dois conténs, né? Um com circunflexo e outro com. Eu não lembro a diferença agora. Então, se y contém pelo menos dois elementos, não existe nenhuma função φ dos naturais nesse conjunto aqui sobrejetiva. No livro, no lugar dos naturais é um y, ou é um x qualquer. Mas eu vou fazer esse caso aqui porque eu acho que é mais intuitivo de vocês entenderem. Então, primeira coisa é essa notação aqui, ó. Desse f de n, não é nem f de n, né? F de x em y, no geral, assim. Opa. Isso aqui são todas as funções de x em y. Então, é o conjunto das f, tal que f é função. Tá? Por exemplo, um elemento desse conjunto é uma função que o domínio é x e o contradomínio é y. Aí, essa ideia desse teorema aqui, não é nem esse aqui, mas o caso em que x, em que os naturais é x, é devido ao Cantor. E é aí que vem a ideia da diagonal. Para provar esse teorema, ele usa esse argumento. Mas eu vou fazer o caso em que, no lugar, porque no livro tem, no lugar disso aqui é um x. Mas eu vou fazer esse caso aqui dos naturais, porque fica mais nítido a ideia da diagonal, tá? Então, não existe... Então, se você tem um conjunto que ele tem pelo menos dois elementos, não existe nenhuma função sobrejetiva. O que que isso significa? Significa que se eu pegar... ou supor que existe uma função sobrejetiva, né? Caso existisse... É porque... na verdade, ele pega uma função e vai provar que você nunca consegue uma função que cubra, né? Deixa eu fazer aqui. Então, seja... Não sei. Vocês vão entender daqui a pouco. Então, seja φ uma função. E aí, como ele é uma função, para cada n, ele vai associar um φ de n, tá? E aí, cada φ de n vai ser um elemento, digamos assim, cada φ de n vai ser um elemento desse conjunto aqui, e vai ser uma função. O fato é que com essa ideia da diagonal de Cantor, eu sempre construo uma função dos naturais em n que não é nenhuma imagem de nenhuma dessas φs aqui. Uma função tal que
E aí ele colocou assim, φ de 1 para ficar igual aqui. Não, eu vou colocar aqui nem no outro exemplo. Φ de 1 igual a x1, φ de 2 igual a x2, φ de n igual a xn. E assim por diante, né? Então, cada é uma função, então cada natural, eu calculo a imagem dele, vai ser um elemento, e cada xn desse é uma função, tá? Cada xn é uma função. E aí, como é que... Tem um outro detalhe que é o seguinte. Eu vou trocar... não vou deixar assim mesmo. O fato é que cada xn desse é uma função dos naturais em y. E uma função dos naturais em y, cada xn pertence a isso aqui. Isto é, xn é uma função dos naturais em y. E aí, xn, como é uma função dos naturais em y, eu não sei se vocês lembram lá do primeiro capítulo, mas uma função dos naturais em um certo conjunto, ela tem um nome específico que é uma sequência. Tá? E aí a gente vai listar essa, digamos assim, essa sequência, né? Vou colocar entre parênteses aqui, uma sequência. Não sei se vocês lembram, né? Mas uma sequência, a definição formal dela, é uma função dos naturais, vamos supor, sequência de números reais, que é o contradomínios reais, né? E você associa cada n a um x de n, que geralmente escreve-se como xn, tá? O fato é que cada item desse aqui é uma sequência em si. E aí a gente vai escrever listando os elementos dela. Por exemplo, x1 vai ser o x11, x12, x13, assim como eu fiz naquele primeiro exemplo. Aí o x2 é uma sequência que eu vou escrever como x21, x22, x23. Tal, 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 tal. xn1, xn2. E assim por diante, né? E aí, como é que eu construo, aliás, como é que eu provo que essa função aqui não é sobrejetiva? O que eu tenho que provar? Eu tenho que provar que existe uma função, ou existe um elemento aqui, nos f de n, tal que nenhum número natural vai ser imagem pela φ que vai dar esse valor, né? Então, devemos provar, por extenso aqui, devemos provar, ou deve-se provar, né? Que existe uma f aqui, ou seja, uma função dos naturais em y, tal que o φ de n é diferente, né? Para todo n natural. Ou seja, ela não é sobrejetiva, né? Porque o que é uma função sobrejetiva? Dado uma f aqui, sempre vai existir um natural aqui, tal que o f de n é esse elemento. Mas, e aí como é que eu construo essa função que vai ser diferente de qualquer φ? Pegando os elementos, basicamente pegando um elemento, imitando o que eu acabei de fazer no exemplo anterior, né? Nesse exemplo aqui, eu peguei esse elemento e peguei um número diferente dele, né? Por exemplo, se ele fosse 2, eu pego um número que é diferente do 2. Então, se ele é 2, eu pego um número diferente do 2. Se ele não for 2, eu pego 2. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Então, basta definir, né?
a f como sendo f1, você define essa sequência, f2, f3, com esse fn diferente de xnn. É a mesma coisa que eu fiz para todo n natural. Como é uma sequência, vai ser uma função, né, como eu falei, dos naturais em n, em x, perdão. E vai ser diferente de todas as outras sequências que são imagens da φ. É a mesma ideia, né? Você pega aqui, ó. Por exemplo, quem vai ser o F1? Vai ser algum elemento diferente desse. Quem vai ser o F2? Algum elemento diferente desse. O F3, um elemento diferente. Não, aqui é o N, né? Peraí. Só para... Pronto. Aí, com quem vai ser o Fn? Algum elemento diferente desse aqui. Acabou. Ok? Então, toda vez... E aí, ele não existe... É daqui. Aí não existe... Aliás, aí não... exatamente. Aí não existe nenhuma função sobrejetiva. Porque toda vez que você pega uma função qualquer, você sempre constrói um elemento daqui que não é imagem por nenhuma f. Ou por nenhuma φ, né? Nesse caso. Sempre dessa forma. Essa que é a ideia para provar também que um conjunto é não enumerável. Entenderam mais ou menos isso? Ok. Eu vou provar outra coisa aqui. Tem um exercício aqui, ó, nesse livro cinza, que ele diz o seguinte: prova com o conjunto das partes dos naturais não é enumerável. Aí tem a dica lá, mas não sei se é exercício. Mas assim, como é que como é que eu pensei aqui? Eu ouvi o exercício pensando que nem vocês pensariam, né? Vão olhar a dica, óbvio, né? Mas primeiro eu vou... Prove que o conjunto que é o conjunto das partes naturais. Vocês lembram que é o conjunto das partes, né? Todos os subconjuntos de N não é enumerável. Enumerável. E aí a dica lá do livro, se vocês... Eu vou pensar como se eu tivesse... Que geralmente na minha época era assim. Viu o exercício, pensava, não sabia, olhava a dica e também não entendia a dica, né? Mas assim, interprete cada subconjunto X dos naturais como uma sequência de 0 e 1, na qual o enésimo termo é 1. Ele dá uma dica aqui. E aí, por exemplo, a minha ideia, depois eu lendo o livro, esse livrinho aqui, o vermelho, né? Aí surgiu uma ideia para a gente tentar montar a solução. Como é que eu construo, por exemplo, como é que eu olho esse aqui? Como é que eu provo que ele é não enumerável, né? Aí o que a ideia é sempre tentar enumerar, de alguma maneira dá errado. Aí, nesse livro aqui vermelho, ele dá uma função assim, ó. Quando vocês pensando mais basicamente como é que eu montei a solução, ou como se monta uma solução. No livro ele dá assim, ó, considere, e aí a partir disso você vai juntando as informações e vai tentando montar a solução, né? Então,
A ideia aqui é no texto mesmo, tá? No texto que quando vocês forem ler conjuntos enumeráveis lá, ele fala algumas coisas e tudo mais. E aí você percebe que no texto tem uma dica desse jeito aqui, ó. Defina a função. Aí eu vou usar a letra F, G, por exemplo, G de P de N. Primeira coisa, esse conjunto aqui, novamente, né? Ele é conjunto das funções, ou seja, se eu pegar um elemento aqui, essa f é uma função dos naturais em 0, 1. O que eu estou dizendo é que o conjunto das funções dos naturais 0, 1 são sequências que só tem 0 e 1 nos elementos. Por exemplo, antes da gente entender exatamente, antes de eu prosseguir com a solução, vou deixar um espacinho e vou colocar uma observação aqui. Se f está nesse conjunto aqui, então f é uma, claro, né, é uma função dos naturais. E aí uma função dos naturais em qualquer conjunto é uma sequência. Mas só que como eu sempre vou cair nesse conjunto aqui que só tem dois elementos, essa minha sequência vai ser uma sequência de números 0 e 1. Por exemplo, 0, 1, 0, e aí você pode... Sim, qualquer sequência que tenha apenas zeros e uns é um elemento desse conjunto aqui. Tá? É isso que eu quero dizer. E aí, muito bem. Ó. Então, no livro aqui, ele define uma função. Qual é a ideia? Né? Definir primeiro uma função. Aí, essa função, g, ela vai ser bijetiva. E aí, ela sendo objetiva, eu posso associar os elementos que estão aqui com esses elementos aqui. E quando você tem uma objeção de dois conjuntos, imagina que você tem uma função bijetiva entre x e y. Tecnicamente, mexer com os elementos que estão aqui é a mesma coisa de mexer com esses, que você tem essa correspondência biunívoca, né? Então, quando eu tenho uma objeção, eu posso simplesmente associar um elemento com outro e está tudo ok. E aí, por exemplo, se um for enumerável, o outro, não, o outro vai ser. Se o outro não for enumerável, o outro não vai ser. Ok? Tecnicamente, em termos de propriedade, quando eu tenho uma objeção em dois conjuntos, o que esse aqui tem, e o que esse aqui não tem. Nesse sentido, tá? E o fato é, porque o livro lá, o pequenininho, esse cinza, ele diz associar os elementos, a dica é associe os elementos que estão aqui com sequência 0, 1, mas não explica muito. E aí o livro maior, ele já, em outro contexto, ele dá essa função, e aí eu vou copiar isso, porque define uma função, então a solução define a função tal que g de x. Por que g de x, né? Porque um elemento do P de n é um conjunto, tá? Ou então eu vou fazer assim, associar um x a um g de x, né? E o livro ele coloca assim, g índice x, porque vai usar uma outra. E aí esse g índice x é uma função, só que ele define essa função específica, tá?
G índice x dx é chamada função característica. Isso aqui vocês vão ver em outras situações, mas não nessa disciplina. Eu vou apagar essa parte de vermelho aqui. Vai ser 1 se o x pertence a x, e 0 se o x não pertence. Ele definiu essa função. E essa função, ela é bijetiva. G é bijetivo. Por quê? E aí eu vou deixar para vocês pensarem, tá? Por que ela é bijetiva. Mas eu vou só recapitular o raciocínio até agora. Porque eu estou fazendo devagar porque eu acho que não é um raciocínio tão fácil. Então, primeiro, prova que o conjunto das partes dos naturais ele é não enumerável, né? Aí, juntando a dica com a informação que tem no livro, nos dois livros, a ideia primeiro é definir uma função, essa aqui que está definida, e já não é tão simples assim. Verificar que essa função ela é bijetiva, e aí, sendo objetiva, eu posso associar um elemento que está aqui como uma sequência de 0 e 1. Tá? No lugar de olhar um x, o x... Como é que é? No lugar de olhar um x como conjunto como subconjunto dos naturais, eu olho como uma sequência de 0 e 1. Ok? Então, existe uma objeção entre esses dois conjuntos, e aí, aí eu vou me interessar agora em olhar essa sequência aqui de 0 e 1. Por exemplo, como é que eu provo que essa sequência, que esse conjunto é não enumerável? Fazendo exatamente o que eu fiz no outro exemplo. Porque no outro exemplo, se y contém pelo menos 2 elementos, então não existe uma função sobrejetiva. É a mesma coisa se eu copiar essa ideia e dizer assim, se esse conjunto aqui é numerável, aliás, eu mesmo vou provar que esse conjunto aqui não é numerável. Porque caso eu tente enumerar o conjunto, tem que seguir esse raciocínio aqui e você faz a mesma coisa. Prova que tem uma lista que sai lá. Não sei se vocês estão entendendo o tanto de coisa que tem que... Então, primeiro, monta-se uma função. Tem que perceber isso, tem que montar uma função que é objetiva entre esses dois. E aí, agora, eu não quero mais olhar para esse elemento aqui, ó, para esse P de N, e vou olhar para F disso. E aí, como é que eu provo que esse não é numerável? Fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, porque, lembrando que no teorema, o y tem pelo menos 2 elementos, né? Ó, esse aqui tem exatamente 2 elementos. E aí, eu vou tentar listar ele, mas aí esse é um conjunto com sequências 0 e 1. E aí, como é que eu construo uma sequência que é diferente de todas as outras que eu tentei listar? Fazendo a mesma coisa que foi feito nesses outros dois exemplos que eu fiz, né? Esse aqui, este aqui, e esse outro do intervalo 0, 1, tá? Aqui eu não fiz a solução, não. Aqui eu só estou basicamente tentando passar para vocês como é que é o raciocínio do exercício. Porque se eu for fazer também ao pé da letra, eu acho que não sei se vocês vão aprender tanto assim. Mas vocês entenderam mais ou menos? Entendeu, né? E aí o exercício que eu quero vocês tentarem escrever essa solução, tá? Eu acho que não vale nada, não. Mas tentem escrever, vale o conhecimento, né? Mas tentem escrever essa solução aqui, tá?
não é nem a solução. É a solução. Porque vocês já perceberam que escrever também não é tão simples, né? Ok? Escrever, na verdade, é bem complicado. Só para a gente encerrar, vou botar um último exemplo aqui. Esse é fácil. É lá do capítulo seguinte, mas eu acho que vale a pena eu comentar aqui. Por exemplo, esse intervalo aqui é não enumerável. Enumerável. Intervalo AB qualquer, né? E aí, o que se usa para provar que esse aqui não é numerável é o fato do 0, 1 também não ser numerável. Porque eu posso fazer o seguinte, eu posso definir essa f. A ideia é construir uma abjeção entre esses dois. E é fácil. Defina f por. Aqui esse fácil também porque eu já olhei aqui no livro, né? Mas. E eu já esqueci, né? Deixa eu dar uma colada aqui. Mas também vocês, assim, não é. Vocês podem testar depois uma função que associa esse ponto a esse, o 1 no B, e os que estão intermediário, ok? Não é difícil, não. Não lembro mais da estratégia. Ele botou uma função afim aqui. Por exemplo, ou uma combinação convexa, né? Deixa eu ver aqui. Que geralmente essa função aqui é uma combinação que o pessoal chama de combinação convexa. Porque se eu distribuir aqui, eu vou ter x, 1 menos x, assim. E aí, por exemplo, o f de 0 vai dar o a. Aqui eu vou colocar fechado só para... Mas nem precisa, né? Não, deixa aberto mesmo. Mas não está nem definida, né? Mas se tivesse, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o f de 0 aqui dá o a, né? Que vai zerar esse, e aqui dá o a. E o f de 1 dá b. Que vai zerar esse aqui e vai sobrar o b. Mas aqui não está definido esses dois aqui, né? Mas esse ponto aqui, à medida que eu percorro o intervalo 0, 1, a função ela percorre o intervalo AB. E é objetiva, tá? Vocês podem verificar também que ela é objetiva. E aí, se ela é objetiva, se esse fosse enumerável, o domínio seria, né? Tem um resultado assim. Então, ele não pode ser numerável. Tá? Quando é objetivo, você pode usar qualquer uma daquelas, fica mais fácil, né? Ok? Então, esse aqui não é numerável também. Intervalo com intervalo AB não é numerável. Aí, no outro capítulo, eu vou dar uma outra prova que os reais é numerável, usando um outro argumento. Mas, em geral, vocês entenderam, né? O enumerável, quando eu tento enumerar, eu sempre consigo algum elemento da enumerabilidade que eu tentei que não está naquela lista inicial. E a estratégia principal
é essa diagonal de canto, essa ideia aqui. De construir esse elemento pegando ele sempre diferente dos elementos que vão acabar formando uma diagonal. Ok? Mas aqui é só um aparato geral, tá? Tem muita coisa. Mas no capítulo 3 eu vou falar um pouco mais também, mas bem pouquinho. Ai, ok, né? Espero que vocês tenham entendido no geral. Tem uma pergunta? Não, né? Tá bom. Sexta-feira não vai ter aula, como eu falei, porque vai ter uma reunião lá sobre o calendário. E às 2 horas eu não vou. Eu tenho que ir porque todo coordenador tem que falar o que o colegiado decidiu, blá, 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 blá. Porque se fosse só para ouvir, eu não iria, não, como eu faço nas outras reuniões. Tá gravado isso, né? Ai, ai, mas ninguém vai ver. Eu boto. Ai, mas eles marcam as reuniões amanhã mesmo. Tem uma reunião que é no horário da aula de novo. E o que eu faço? Mas eu não vou faltar aula, não. Eu vou pedir para outra pessoa ir no meu lugar. Eles marcam a reunião no horário da aula, dá nisso mesmo. Porque se fosse na terça e na quinta era melhor, porque a minha aula é 16, aí eu iria no começo e o final eu não iria. Daria tempo de falar, né, a posição do colegiado, mas aí bota logo duas e eu vou ter que faltar, ok? E aí vocês aproveitem para terminar a prova, tá? É isso. Então qualquer coisa entre em contato. Levi, depois me lembra desse negócio aí, você manda no WhatsApp que é mais fácil de lembrar. Eu vou estar vendo lá, viu? Aí eu proponho um exemplo lá da indução no negócio, como é que é? Segundo, o segundo princípio de indução, né? E aí eu te mando. Tá bom, viu? Então, boa tarde, até a próxima. Tchau para vocês.